João Fonseca tem chances de bater o número 12 do mundo americano Tommy Paul pela segunda rodada do ATP 1000 de Madrid? No vídeo de hoje, destrinchamos o adversário do nosso brasileiro, com todas as características do Tommy Paul, os pisos que ele vai melhor, os títulos que ele conquistou na carreira e ainda preparamos um card estilo para quem gosta aí de videogame com a nota do Tommy Paul, a nota final dele, quais serão as dificuldades que ele vai impor no jogo do João Fonseca nessa segunda rodada e vamos direto para a tela do meu computador para falarmos sobre esse americano. Quem é Tommy Paul? 27 anos de idade, 1,85 m de altura, 4 títulos na ATP e atual número 12 do mundo, é praticamente um top 10 aí. O João tem um grande desafio pela frente, o jogo que vai ser amanhã, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, o jogo será no sábado. Estilo de jogo Tommy Paul, contra-ataque e ponto forte variação. Ele é um tenista completo, a gente sempre fala nos nossos vídeos, né, que é aquele... O tenista para chegar nessa posição no ranking, dificilmente ele tem um buraco muito grande no seu jogo. Então o Paul é um cara extremamente versátil dentro de quadra, então ele defende muito bem, ele ataca, ele saca bem, ele tem um bom forehand, ele tem slice, né, ele tem o voleio também, mas a sua principal característica, na minha opinião, é o seu jogo defensivo e de contra-ataque. O Paul, ele é subestimado na velocidade que ele tem. Quando a gente fala em velocidade, a gente pensa em Alex de Minaur, por exemplo. E o Paul é um dos caras mais rápidos do circuito, pelo menos top 3, em velocidade de pernas. Então, é aquele cara que vai defender, que vai chegar, ele joga muito bem no saibro. No vídeo anterior, eu falei que ele era um especialista em saibro, e não pelo número de títulos. Vocês vão ver que ele não tem títulos da ATP no saibro. Mas ele é um especialista pela sua característica de jogo e pela dominância que ele consegue no saibro. Afinal, nas últimas 52 semanas, ele tem praticamente um índice de 70% de vitórias nessa superfície. Então, ele é um cara que está acostumado, apesar de ser americano, o americano gostar de jogar mais na quadradura, ele é um cara que joga até melhor no saibro. Ele é completo, né? Ele é o que a gente chama de all-around player. Ele é bom na grama, ele é bom na quadradura e ele é bom no saibro. O Tommy Paul, que é um cara que vai usar muito slice, ele tem um bom backhand também, então ele vai tentar evitar o forehand do João. Então é aquele jogo difícil, mas não impossível. Acreditamos aí que o João possa conquistar a vitória. E falando em números aí em relação à carreira do Tommy Paul, considerando as últimas 52 semanas, ele tem um histórico aí de 45 vitórias e 18 derrotas somente aí em jogos aí nível ATP. Então, é um cara que tá numa boa fase. Na verdade, o momento no curto prazo, no curtíssimo prazo, não é dos melhores. Mas quando a gente considera a temporada anterior, em 2024, o Paul foi muito bem. São 24 vitórias e 12 derrotas no piso duro. No saibro, somente 4 derrotas, 11 vitórias e 4 derrotas. E na grama, onde ele é muito bom também, 10 vitórias e 2 derrotas. Vocês podem ver que ele tem uma dominância em todos os pisos. Contra top 10, 3 vitórias, 5 derrotas. Contra top 20, 4 vitórias e 5 derrotas. Contra top 50, também equilibrado, 16 vitórias e 14 derrotas. E aí ele, contra top 100, ele dá uma sobrada ali, 32 vitórias e 17 derrotas. Esse é o retrospecto do Tommy Paul. E qual que é a nota? A gente fez uma brincadeira aqui, né, no qualificatório, colocando notas para os jogadores, né, possíveis adversários do João. O pessoal gostou muito e a gente implementou a ideia. Então, todo pré-jogo, a gente vai jogar o cardzinho estilo FIFA. Quem joga gosta de videogame, é aquele cardzinho com a nota final do jogador para a gente saber mais ou menos o nível de dificuldade. E a gente também preparou o card do Tommy Paul. Mas antes eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal. Estamos aí quase batendo na porta dos 4.000 inscritos. E eu fiz um acordo com vocês aqui. A gente combinou na primeira rodada. Quem não era inscrito se inscreveu. Tivemos bastante inscrições. João ganhou. Vale a mesma coisa para a segunda rodada. Então, se você não é inscrito e quer ver a vitória do João amanhã ou hoje, se você estiver vendo o vídeo no sábado, contra o Tommy Paul, se inscreva no canal. Essa é a profecia que a gente jogou aí. Se tivermos aí uma taxa boa de inscritos, vitória do João Fonseca, e pode ter certeza que é tudo dentro da realidade. Então vamos lá. Falando do Tommy Paul, esse card que a gente fez, para quem ainda não entendeu, ainda não pegou no outro vídeo, a gente definiu 4 critérios aí importantes para o jogo. Primeiro critério e mais importante, onde a gente coloca peso 4, matchup, que é o quê? Basicamente é o estilo de jogo, o confronto entre os adversários considerando estilo de jogo. A gente colocou um nível de dificuldade 8, ou seja, uma nota 8 para o Tommy Paul no matchup. Por quê? Porque ele é um cara que defende muito bem, é um cara que tem um bom backhand, tem um bom slice, né? Sobe bem a rede também, que são
coisas que o João tem certa dificuldade. O João gosta de jogar contra aquele adversário que não fica se defendendo o tempo todo. Então é um matchup complicadinho aí pro João Fonseca, por isso a nota 8. Peso 4. Técnica, a gente coloca peso 3. Técnica do Paul, 8. Lembrando que isso é considerando toda a ATP, né? Então ele é um tenista nota 8 em técnica. É um cara muito completo, é um cara, como eu falei, versátil, tem praticamente todos os golpes. Então nota 8 para a técnica do Paul. O momento é onde ele está pior nesse momento. Até falei 2 vezes o momento. Nota 6. O momento a gente considera o critério peso 2. E na experiência, peso 1. O Paul é muita experiência, apesar dos 27 anos, né? A gente já deu aí a nota 9 para ele em experiência, o que soma um total de 77. Essa é a nota do atleta Tommy Paul contra o João Fonseca. E quais são as finais que ele jogou ATP? Como eu falei, ele tem 4 títulos, são 7 finais. Então ele tem 4 títulos e 3 segundos lugares. E olha, finais grandes, né? Ele começou ali em Stockholm em 2021 batendo o Shapovalov, canadense, na final. Depois no ATP 500 de Acapulco, só em 2023, aí, um ano e meio depois, no ATP 500, ele perde pro Deminor na final. Você tá vendo que tá em azulzinho? Quando tá em azulzinho é piso duro. Quando tá em verde é grama e no Saibro, no caso, ele não tem final aí. Então essas duas no piso duro. E em 2023 ainda, ele pega mais um segundo lugar contra o Francisco Cerúndolo em Eastbourne na grama. Que é o que eu falei que é uma das especialidades dele. Então chegou aí na final, perdeu pro argentino. E aí, em 2024, ele conquista mais um título no ATP 500, o seu primeiro ATP 500 na carreira em Dallas, em casa, né? Contra o Giron, o americano, Marcos Giron, que também é um jogador especialista aí no piso duro. Acabou sendo campeão. E em seguida, em 24, ou seja, em fevereiro, no mesmo mês, ele fez a final também de Delray Beach e acabou perdendo para o outro americano, Taylor Fritz. E ainda em 24 ele vai lá para mais uma final no ATP 500 e aí conquista o seu primeiro título ATP, aliás, o seu segundo título nível ATP 500, só que dessa vez na grama em Londres, em Queens, batendo o italiano Musetti. E por último, já em outubro de 24, ele é campeão novamente, agora no piso duro, bicampeão de Stockholm, batendo Grigor Dimitrov. Então são 4 títulos, são 3 títulos em piso duro, 1 título em grama. E os segundos lugares, 2 em piso duro e 1 em grama. Aí você fala assim, pô, Sade, mas você falou que o cara é especialista em saibro. Pra vocês terem noção, o Tommy Paul ele é campeão juvenil de Roland Garros. Então ele já tem a base dele muito sólida no saibro, mas ainda não conseguiu encaixar uma campanha de título. E vamos ver como é que tá a chave desse ATP 1000 de Madrid. Eu já deixei tudo separadinho aqui pra gente olhar os quadrantes. A gente faz, né, inicialmente sempre uma simulação do chaveamento para saber o caminho do João Fonseca. E aí a gente coloca, vai simulando quem vai ganhando os jogos. Então, para você entender, o que está em verde é o que a gente acertou na simulação. O que está em vermelho é o que a gente errou e o que está em laranjinha não aconteceu ainda. Então, no caso do Zverev, eu até... ele já ganhou praticamente, tá 6-2, 5-2. Então a gente colocou até o verdinho aí do Zverev na vitória contra o Bautista Agut para pegar possivelmente um Fokina, que foi a nossa simulação. Segunda rodada vai acontecer entre Fokina e Borges, o português. Aí lá embaixo, o Francisco Cerúndolo passou pelo Maiô. Aí você vê que tá em vermelhinho porque a gente achou que ia passar o Mutê. Passou pelo Maiô, já tá ali na terceira rodada para pegar uma surpresa que é o argentino Começanha, ou Começana, que bateu o Martinez e uma zebraça hoje, meteu 2-7-0 no Arthur Fils, que vinha numa fase espetacular. Então o argentino chega aí para enfrentar o Cerúndolo na terceira rodada. Aqui do lado direito da tela, deixa eu cair aqui pro lado esquerdo. No lado direito da tela, temos o Shelton passando pelo Navone na nossa simulação. O Shelton ainda não entrou em quadra. E temos ali também embaixo o Queen, que perdeu para o Mensik, né? Já perdeu, aliás, o Mensik fez uma bela partida e pegaria ali o Shelton numa simulação nossa. Na parte de baixo da tabela, Popyrin e Bublik deu Bublik, Monfils e Rublev ainda vão jogar. Esse é o primeiro quadrante. Vamos aqui direto para o segundo quadrante, já começando do lado direito da tela. Lembrando que o João está no terceiro quadrante. O Medvedev está na terceira rodada e ainda não jogou. Então o Medvedev deu sorte aí. E o irmão do Francisco Cerúndolo, que é o Juan Manuel Cerúndolo, também está na terceira rodada, ganhou do Aliassime, cara, outra zebraça, né? Meteu 2-0 no canadense Aliassime e vai enfrentar o Medvedev aí na terceira rodada. Então os hermanos Cerúndolo estão muito bem aí no torneio. Na parte de baixo, Nakashima e Offner, e Flávio Koboli e
Rogerun, que ainda não se enfrentaram. E já no terceiro quadrante, que aí sim agora é o quadrante do Fonseca, quer dizer, eu acho que eu não passei aqui o lado esquerdo do quadrante, né? Pera lá. Então vamos voltar aqui pra gente ver o lado esquerdo do quadrante do segundo quadrante. Fritz e O'Connell, Bonzi batendo o Hurkacz, mais uma zebra aí também, uma zebraça. O Hurkacz que não vem em boa fase. E o Corda, que tá na terceira rodada, bateu aí a sensação italiana, o Sina. E o Rude vai enfrentar o Corda batendo o Rinderknech. Então esse foi o lado esquerdo do segundo quadrante. No terceiro quadrante, já aqui pelo lado esquerdo, temos o Draper passando de bye para enfrentar o Griexpor. E o Giron, que bateu o Tien, aí o rival do João no juvenil, enfrentando o Berretini, que passou de bye. Do lado de baixo da chave é o lado do João. Então, o Caixa Nova vai enfrentar o Opelka, que bateu o Hijikata na primeira rodada. Eu acredito que passe o Caixa 9 e Fonseca e Paul. Então, se o Fonseca passar, ele enfrenta possivelmente o Caixa 9 na terceira rodada, para numa quarta rodada pegar um Berretini ou Draper aí pela nossa simulação. Vamos ver se é isso que vai acontecer mesmo. Já do lado direito da chave, temos Tiafoe e Darderi e Miller, que bateu o Goffin na primeira rodada, contra o Hugo Humbert. E na parte de baixo, Baez e Zumur, Arnaldi e Djokovic. Então ainda muita coisa para acontecer, né, nesse ATP Madrid. Por último, no último quadrante, temos aqui do lado direito Dimitrov e Iarri, o chileno, Fernley e Mahat. Na parte de baixo, o Lehechka, que é um outro tcheco, contra o Norrie, e o Diallo contra o Maichak. Olha o que aconteceu com o Maichak. O Maichak entrou como lucky loser, que é aquele cara que dá sorte, é o perdedor sortudo na tradução, porque alguém desistiu na chave, então eles vão ali pela ordem dos cabeças de chave que chegaram à final do quali, vai entrando os lucky losers. Esse ATP 1000 de Madrid entraram 4 lucky losers e o Maichak simplesmente entrou no lugar do Alcaraz. Então, portanto, ele passou de bye nessa primeira rodada, deu muita sorte aí. E o Monteirão, né, o Thiago Monteiro, era o próximo da lista, mas infelizmente não teve mais nenhuma desistência, ele acabou não conseguindo entrar na chave. E do lado esquerdo, ali pra gente terminar, temos o De Minaur contra o Sonego, Nishikori contra Shapovalov, Tsitsipas contra o Struff, alemão, e o Echeverri contra o italiano Musetti. Esses são os confrontos aí do nosso chaveamento. Lembrando que a cada pós-jogo aqui a gente vai atualizando o chaveamento para vocês terem mais ou menos noção aí do que está acontecendo. E eu quero a sua opinião, quero saber se você entende que o João é favorito para esse jogo, ou se ele não é favorito. Olha só, nas casas de aposta o João é favorito e bem favorito contra o Tommy Paul. Estão considerando aí que o João tem próximo a 70, 65, 70% de chance de vitória contra o Paul pelas casas de aposta. Eu, particularmente, acho que é um jogo quase que meio a meio ali. Não vejo um favoritismo para nenhum lado, mas as casas de aposta estão confiando no João. E eu quero saber a sua opinião, se você acha que o João vai ganhar. E se você tem dúvida que o João vai ganhar, é simples. Inscreva-se no canal, que a vitória é garantida. Valeu, um abraço, nos vemos no próximo vídeo.